Oi, meus amores, e aí, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser os lidos do mês de outubro. Então, vamos começar esse vídeo, ok? Oi, gente, e aí, tudo bem? Então, gente, o mês de outubro eu li bastante. Eu me surpreendi até com a quantidade de leituras que eu tive, mas eu li, gente. Eu li muito mais do que eu imaginava. Então, vou mostrar para vocês um pouco dos livros que eu li. Só que assim, gente, são muitos livros, então se eu ficar falando muito sobre eles, esse vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou dar uma pincelada de como que é o livro, para vocês ficarem sabendo mais ou menos o que são e como são, tá? O primeiro livro e não reparem não, gente, é porque como foram muitos livros eu tive que fazer um roteiro, tá? Mas no caso, o primeiro livro foi esse aqui, Carta ao Celebrante, por Dorian Gray. Foi do autor R.T. Coutinho, tá? Esse livro, ele meio que conta a história do abençoado, que é um rapaz que sofre diversos problemas na infância, principalmente por conta da família dele, do pai dele, tá? Que o pai dele se envolve em muitos relacionamentos, em muitos casamentos. E nesse processo ele tá meio que envolvido, querendo ou não. E nisso ele também sai de casa, é muito jovem, começa a envolver-se com questões muito intensas, tá? Para poder sobreviver. E depois ele volta, e quando ele volta porque o pai dele tá doente. E o pai dele, meio que nesse processo tá doente, é um escritor fracassado. E ele meio que pega o pseudônimo do pai dele e começa a publicar livros, tá? É uma história extremamente profunda, apesar da capa não aparentar, mas é extremamente profunda. Vai desenvolver vários contextos sociais importantes. E, gente, é uma leitura que para você ler, você tem que eu admito, você tem que estar um pouco bem para isso, tá, gente? Mas é uma leitura fluida, muito rápida, o livro é super pequeno. Você pode ver nas redes sociais do autor, desculpa pelos barulhos, nas redes sociais do autor, provavelmente vai estar lá todas as informações. Eu ganhei esse livro e eu indico para vocês, tá? Vamos pro próximo livro, que é Indecisões, tá? Esse livro Indecisões, ele é um romance LGBT, tá bom, gente? E esse romance LGBT, ele é um romance LGBT, como dá pra ver, arquiliano. Ele é do Ivan Júnior, que é um parceiro meu. Ele me mandou o segundo livro da sequência dele de Irresistíveis Ilusões. A capa é linda, gente. Linda. Linda, linda, linda. E vai estar contando a história aqui de dois rapazes, tá? Que é o Igor e o Murilo, tá? O volume 1 meio que desenrola o romance do Igor e do Ivan. Nesse 2 meio que desenrola também o romance deles, tá? Os problemas que eles têm, principalmente em questão ao Igor, em relação à sua vida, em relação a criar coragem para certas coisas, e do Murilo em certos traumas, problemas que ele enfrentou no passado e que tá meio que surgindo. E nesse processo abrange muito o profissional deles. Porque, querendo ou não, eles já estão numa outra fase da vida, já estão numa fase onde estão buscando uma vida profissional e tal. E nesse processo tem um romance, tem uma coisa muito legal nesse romance, que é um romance fofo, é um romance gentil. Mesmo apesar de ter vários problemas, eu sinto um carinho, uma gentileza mesmo assim, tá? Na minha visão como leitora, tá bom? Tem gente que pode ter outra visão e tá tudo certo. Então é uma leitura que você vai gostar, que você vai se interessar.
eu indico, tá? Teve várias pessoas que fizeram resenha sobre o livro e indicaram eles. A diagramação é grande, eu preciso admitir, porque eu que tenho problema de visão, eu que não enxergo nada, nada, eu acho isso muito legal, tá bom? Então fica a dica aí, se vocês quiserem ler. Começa pelo volume 1, que é Irresistíveis Ilusões, depois veio para Indecisões, e tem o terceiro que ele já lançou também, que é uma trilogia, tá bom? Agora a gente vai pro próximo livro, que é da Luciane Rangel. Ele foi um dos últimos livros que eu li em outubro, tá? Eu acho que eu li ele no finalzinho de outubro mesmo, eu li em 2 dias, pra você ter noção. Aqui vai ser uma história de uma típica patricinha, que é a Elisa, tá? Ela meio que, a professora pede pra ela fazer um trabalho com o garoto mais esquisito da escola, que é o Fábio, tá? E aí ela vai fazer esse trabalho com o Fábio e nesse processo eles vão se desenvolver um trabalho social, vai se desenvolver um romance, tá? E claro, você vai ver a mudança da personagem mediante toda a vivência que ela vai viver com o Fábio. E o Fábio, ele tem uma coisa muito interessante que é fazer origamis, tá? Porque ele pensa que se ele fazer uma quantidade de origamis, ele vai poder ter um desejo realizado. E é um romance fofo, é uma história cativante, tem essa vibe meio de dorama, porque a Luciane Rangel, ela traz essa questão muito enraizada de romance e de romance fofo, e nesse processo, romance fofo com a pegada da cultura japonesa, do dorama e tal, da cultura asiática, tá? Ele é um livro muito legal, tá? Ele é muito... A capa é linda, gente. Tipo, eu li em 2 dias, como eu já tinha pontuado, e eu indico completamente pra vocês, tá bom? Vai ler. O livro é Contando Estrelas, tá bom? Ah, e detalhe, é da minha parceira, a editora Qualis também. Então tá lá no site da Qualis, então vai dar uma conferida, beleza? E esse é um dos livros, de vários livros que ela também, a Luciane, ela já publicou. Ela publicou, inclusive, um livro recente, que está em pré-venda, que é lançamento, na verdade. Então, vai dar uma conferida. Esse aqui é pequeno... Desculpa, gente. É A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões, da Lois O'Neill e da Dark Side, tá? Gente, esse livro é polêmico. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu gostei. Por quê? Porque apesar de ter coisas que eu não concordo nesse livro, que eu já vou pontuar, esse livro faz a gente refletir sobre situações que a gente convive socialmente e não percebe, sabe? Porque já tá enraizado na nossa cultura. Esse livro vai contar a história de Gaia, que é uma das princesas do reino, né, do mar. Ela meio que é obrigada a se casar com uma pessoa, mas ela se apaixona. Tem muito essa vibe de Pequena Sereia mesmo. Aí ela se apaixona por um humano e tal. Aí ela vai buscar melhores formas de poder realizar a chance de encontrar essa pessoa. Aí tem o pai dela, que, gente, o pai dela é polêmico. E ela, tipo assim, ela meio que encontra esse rapaz quando ela faz por volta de 15 anos, que é a permissão que dão a eles para olhar a superfície. E nesse processo, gente, ela tem o pai dela, que é um cara extremamente machista, extremamente preconceituoso. Ele quer a perfeição das pessoas, inclusive das filhas, no reino, sabe? E, tipo assim, ela foi criada entre um mundo onde ela acha que ser oprimida
é normal. Então, é uma leitura pesada, não é uma leitura fácil de ler, te dá muita raiva, muita mesmo. Porém, essa raiva, se você parar para pensar em outro ângulo, né? Além da raiva que você vai sentir e de tudo que ela foi enraizado nela, sem ela perceber, por conta da criação dela, por conta do ambiente que ela vive, você vai ver que é uma história que eu acho que a autora trouxe para poder fazer com que a gente refletisse sobre coisas que tem na sociedade e a gente não percebe porque já tá no nosso cotidiano, sabe? Então é uma leitura muito polêmica. É boa ou é ruim. Ou você vai amar, ou você vai gostar, ou você vai detestar. Não tem muito o que dizer dessa leitura não, gente. É assim mesmo. Ou gosta ou detesta. Ou gosta ou não gosta. Então, se vocês querem ler, vem nessa edição linda da Dark Side. É uma leitura que não é grande, mas leva tempo, tá? Porque você vai ter que... Eu acho que você vai dar aquela pausa e vai dar aquela respirada assim, sabe? E é isso. Porque vai te trazer raiva. O outro, gente, é um mangá. Eu sou otaku, gente, então eu leio mangá, não tenho como. Principalmente quando eu tô com ressaca literária. O mangá é a minha leitura matinal porque é mais rápido. Me tira da ressaca literária, tá? E no caso foi esse aqui, porque eu li muito, então eu fiquei com muita ressaca literária, muita dor de cabeça. Porque eu trabalho também num ambiente que é muito barulhento. Aí eu não tenho tempo, o tempo que eu tenho mesmo pra ler, eu leio indo e vindo do ônibus, às vezes, ou em casa à noite. Às vezes no trabalho, quando eu coloco as crianças pra dormir, que eu trabalho numa creche escola. Mas, tipo assim, é uma coisa que eu tenho que admitir que me traz ressaca literária, gente. Desculpa, gente, é que acordei muito cedo, tá? Pra evitar o menos barulho possível. E mesmo assim não deu muito certo. Mas enfim, esse livro aqui, você tá em japonês, tá? Mas eu vou deixar a leitura para você, escrito aqui embaixo o nome do livro. Vou tentar, se eu conseguir achar, né? Eu vou tentar trazer para vocês, tá? Tá aqui, gente, desculpa. Achei aqui, ó. É The Princess Impressed a Traidor. Aqui vai contar a história de Eve, tá? Eve é a mesma coisa. Ela é a 7ª princesa de um reino. E ela é a princesa mais menosprezada desse reino, tá? Esse reino, ele é focado muito em magia. E aí, existe homúnculos, que são pessoas que são dotadas em magias, mas elas são escravizadas pelo rei e pelos príncipes e princesas desses reinos. E detalhe, gente, fazem crueldade com os homúnculos. Sério, muito. O mangá não traz tanto isso, né? Porque é muito pesado. Mas se você ler a novel vai como eu posso falar? Vai descrever isso. E é pesado, gente. São crueldades incríveis. Tipo, é escravidão mesmo, tá? E aí a Eve, ela é contra isso, contra essa idealização do pai dela, do reino dela, dos irmãos dela. Ela é a filha mais renegada porque a cor do cabelo dela é um loiro esverdeado por conta da mãe dela, que era uma maga, tá? E o pai dela pegou assim, a mãe assim pegou e quis casar, sem a mãe querer de fato. E isso conta muito, né, na novel, e no mangá conta um pouco, dá meio essa sutileza, tá? E aí a Eve, ela
meio que o reino dela cai, porque os homúnculos se revoltam por causa de um homúnculo que virou o rei e que matou a família dela, que é o Mikaeros. Ele literalmente, gente, ele roubou o trono e trancou a Eve. A Eve e a irmã dela foram as únicas sobreviventes. E aí, nesse processo, gente, esse Mikaeros, que tinha sofrido também nas mãos da irmã dela, meio que é completamente apaixonado pela Eve. Isso só vai refletir bem no comecinho, vai contar bem no comecinho mesmo, não é spoiler, tá? Só que a Eve, por conta da irmã, que a irmã sabia disso, a irmã queria se tornar rainha, porque ela era, sei lá, a sexta princesa, não tava na linha de sucessão, não tinha como, nem ela, nem a Eve. Mas com a morte dos irmãos e do pai, ela poderia se tornar rainha, mas sabia que o Mikaeros, que era o rei homúnculo, queria a Eve e não a ela. Então ela decide matar a Eve. Só que o Mikaeros faz a Eve voltar no tempo. Então a Eve volta no tempo, depois de estar morta, ele usa uma magia lá doida. Ela volta no tempo e começa a mudar o destino dela e mudar o destino dos homúnculos e decidir se tornar a próxima na linha de sucessão. Porque ela não era vista, ela era desprezada. Então o pai tava, essa aí não vai virar, não vai ficar na linha de sucessão. E aí ela decide mostrar serviço, mas sem ferir ou machucar os homúnculos. Então ela volta e pega o Mikaeros como seu cavaleiro. Na história original, os homúnculos se tornam cavaleiros de uma pessoa específica, tá? Da família real. O Mikaeros era da irmã. Então a irmã fez várias maldades com o Mikaeros, real. Só que a Eve nunca fez, e a Eve sempre tratou os homúnculos como igual. Então ela volta e pega o Mikaeros da irmã, porque sabia que ele era dotado de magia, e uma magia extremamente única e rara, e que ele iria virar o rei. Então ela decide voltar e trazer o Mikaeros como seu cavaleiro e entrar na linha de sucessão. E aí começa a história todinha, gente. É uma história sensacional. Aqui a gente vai falar do segundo volume, tá? De Deusa de Sangue. Esse aqui... Peraí, gente. Não é esse. É esse aqui, gente. Me desculpe. Eu li esse aqui, porque o primeiro eu já tinha lido. Eu li o Deusa de Sonhos. Ele é o segundo volume do Deusa de Sangue, tá? E é de uma autora nacional, é uma fantasia nacional da FMN Piper, tá? E nessa história, a gente vai conhecer a Nayla, que ela foi meio que... Ela meio que tem uma coisa muito rara. Ela é uma pessoa extremamente rara. Porém, ela... Nesse segundo volume, a gente vai ver que ela foi mandada pra morte. Ela foi condenada à morte. E ela vai meio que ter que fugir disso. Nessa história também tem uma pegada muito do machismo enraizado que a autora faz, porque algumas pessoas elas são separadas por cores, tá? E nesse processo que elas são separadas por cores, elas meio que são vistas por isso. Mas as mulheres em si, que são separadas por cores, elas meio que não são valorizadas. Então tem muito racismo, tem muito xenofobia, tem muito machismo nessa história. E vai ter muita crueldade que a autora vai descrever, então você tem que estar bem, tá? Mas é uma leitura da FML Piper muito boa, é uma fantasia, porque a Naira ela vai fugir desse padrão e vai tentar lutar pela liberdade dela e a liberdade de outras. E, gente, é uma história intrigante, é envolvente,
maravilhosa. Se eu trazer mais sobre isso, eu vou trazer um pouco, eu acho que eu vou trazer um pouco desse livro. E é uma história extremamente pesada, tá? Então, você tem que estar bem. Então, se você não tá bem, eu acho que é mais fácil você ficar bem e ler, tá bom? Porque aqui, nesse livro, aqui eu conto um pouquinho. Você vai ver que ela é uma garota que foge de todos os padrões, mas que tá tentando lutar por si mesma e por outros. No mundo, no reino, onde mulheres não são valorizadas, são até maltratadas, falando minimamente falando. Então é uma leitura que, se você quer ler, eu indico. É muito legal. E eu ainda devo pontuar que eu ainda tenho o autógrafo da autora. Então eu indico para vocês, gente. Leia, tá? Ele é da editora Planeta Minotauro e da autora FML Piper, tá? Essa é a minha indicação. O próximo, gente, é de Kindle, tá? Eu vou mostrar para vocês a capa e aí eu falo sobre esse livro, tá bom? O livro em questão... Peraí, gente. O livro em questão é 3 vezes Amor, tá? Ele é da autora Sabrina Almeida e vai contar a história de 3 amigas e como o desenrolar da vida delas vai fazer elas se envolverem em relacionamentos bons e saudáveis. Mas nesse processo vai ter toda a questão da carreira delas, vai ter a questão, tá dando reflexo, da carreira delas, do envolvimento dela com as pessoas, término de casamento e novo relacionamento. E são histórias muito legais. As 3 amigas são Raquel, a outra, deixa eu ver, Luna, e a terceira amiga, Olivia, tá? Elas são mulheres que estão, cada uma numa vida profissional estável, querendo ou não, ou se estabilizando. E nesse processo, essas amigas meio que encontram pessoas que vai transformar a vida delas. Mas nesse processo ela também tem um desenvolvimento profissional, término de casamento, desenvolvimento delas mesmas como pessoas. É um calhamaço, já digo logo. Então é uma leitura de romance extremamente fofa, tá? Então eu indico, eu acho que vocês devam ler. É uma leitura muito, muito boa. A Sabrina Almeida trouxe esse tipo de leitura. Parece romance de sessão da tarde. Então, eu indico para vocês, tá? O próximo livro é Assim que Acaba. Gente, eu adorei. Eu tinha livro da Colleen Hoover, mas eu não tinha lido e eu li. Eu devo admitir que eu adorei a Lily. A Lily não, adorei não. Adorei o enredo que envolvia a Lily, tá? E eu tinha visto o filme antes de ler o livro. Então, eu gostei muito. Aqui você vai ver a Lily, que é uma mulher que tem problemas seríssimos na família por conta de violência doméstica por parte do pai em relação à mãe. E aí ela conhece o Ryder, tá? Eu acho que é assim que se fala. E meio que ela se vê na mesma situação, que ele é um cara extremamente charmoso, lindo, neurocirurgião, maravilhoso. Ele meio que ela se vê na mesma situação que a mãe em relação ao Ryder. Então aqui vai contar toda a história de como ela começou a perceber essa relação tóxica. E nesse processo temos o Atlas, que é o primeiro amor dela, que é o cara que era uma pessoa passou por uma situação muito difícil na adolescência dele e que
Depois disso, ela reencontra ele extremamente bem-sucedida. Então ela meio que fica na dúvida entre o suposto namorado, que depois virou marido, o Ryder, e o Atlas, tá? Tem um pouco de triângulo amoroso aqui, tá? Então é uma história que é muito legal. Eu li o livro depois que eu vi o filme e eu achei muito parecido, principalmente a cena final, que ela fala com a filha, tá? Que é a cena que encerra o livro, que praticamente encerra o livro, né? A relação dela com o Ryder e encerra no filme, tá bom? Então eu indico, é da Colleen Hoover e da editora Galera Record, tá? Então fica a dica aí se vocês quiserem ler, tá? É assim que acaba. Por último, gente, eu tenho que comentar sobre esses 2 livros que eu li, que é o volume 2, que é a Rainha Perdida, e o volume 3, que é a Rainha Perdida, só que aqui é a Rainha Perdida, Segredo Prata, e aqui é a Rainha Perdida, Memórias Obliteradas, tá? Gente, aqui você vai conhecer a Helena. A Helena é outra romantasia, onde tem questão de reino também, reino onde vai estar envolvendo muito essa questão do desenvolvimento da personagem, num reino extremamente complicado, extremamente ruim, sabe? A palavra é essa. E a Helena, ela quer ser admitida como é que fala? Escritora real, tá? E ela, quando ela chega lá, ela vê coisas que ela não via, que ela não imaginava. E, gente, também tem muita coisa pesada. O reino é reino de Agaia, tá? Aí ela vai conhecer um romance e tal, vai desenvolver também essa questão. Mas aqui, gente, é uma história que é tensa, mas é extremamente eletrizante. Você vai ler e vai querer saber. A autora é a Ana Cristina Mello e a editora Opala, que as duas são parceiras minhas, tá? Então eu acho, gente, que se você quer ler, lê essa trilogia, porque essa trilogia é sensacional. É uma trilogia onde você vai ver a Helena se admitindo nisso, desenvolvendo como pessoa, vendo coisas no reino que é muito complicada. E, gente, o primeiro, segundo, terceiro volume você vai querer ler muito rápido. Então é uma ótima indicação, tá? Eu acho a edição linda, muito bonita, gente. E ele é assim, ó, é próximo, sabe? Então eu indico, é uma leitura que vocês vão gostar. Então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e bye!